Livro de Apoio, capítulo 3, sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, sendo iguais, eternas e da mesma substância, embora distintas, sendo Deus cada uma dessas pessoas. Essa doutrina é um mistério porque vai além da razão, mas não contra a razão. Como disse acertadamente Norman Geisler, é conhecida apenas pela revelação divina, portanto, não é assunto da teologia natural, mas da revelação. A Bíblia declara textualmente que existe um só Deus verdadeiro e ao mesmo tempo afirma com a mesma clareza e de maneira direta que Jesus é Deus, mostrando nele todos os títulos divinos com seus atributos, funções e obras de Deus. E com o Espírito Santo não é diferente. A Bíblia revela a sua divindade plena. Houve no passado quem defendesse o triteísmo, mas a Igreja nunca reconheceu tal ensino. Antes refutou e combateu essa ideia. O mistério consiste também no fato de o Deus dos cristãos revelado nas Escrituras ser trino e uno, sem comprometer o monoteísmo judaico-cristão. As declarações escriturísticas. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Essa doutrina está implícita no Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Apesar da ênfase da doutrina monoteísta, como o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, reafirmada pelo Senhor Jesus, o Antigo Testamento mostra que a unidade de Deus não é absoluta. O Novo Testamento revela que essa pluralidade se restringe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Há ainda várias passagens tripartidas no Novo Testamento que revelam a Trindade. Além das declarações bíblicas apresentadas nessas referências que acabaste de ver, há outras evidências contundentes que fundamentam essa doutrina. Cada uma dessas pessoas é chamada individualmente de Deus e Senhor. O Deus do cristianismo é um, mas as Escrituras ensinam também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A Bíblia aplica o nome Deus ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo, e na maioria das referências à Trindade. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, Yahvé, que se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se também à Trindade. Salta à vista de qualquer leitor da Bíblia a divindade plena e absoluta de cada uma dessas pessoas. Foi assim que o Espírito revelou a unidade na Trindade. As palavras de Jesus sobre a sua própria identidade e as suas ações revelam a sua deidade absoluta. O mesmo pode ser dito sobre as obras e as declarações a respeito do Espírito Santo. O Deus revelado nos Evangelhos é trino e uno. A maneira como essa verdade é revelada em Mateus, Marcos, Lucas e João era perfeitamente compreendida pela geração apostólica. Por essa razão, não havia questionamento sobre a triunidade de Deus. Quando o Senhor Jesus apaziguou a tempestade, seus discípulos questionaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sabiam que somente Deus possui esse poder. O ensino do Senhor Jesus e de seus apóstolos expressava a fé em um só Deus, mas ao mesmo tempo eles ensinavam a deidade absoluta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia revela a triunidade de Deus sem necessitar de definições teológicas, e o destinatário imediato de cada texto bíblico compreendia com clareza meridiana a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Não havia ainda necessidade na época de uma confissão de fé elaborada, pois essa linguagem era suficiente para a compreensão dos primeiros cristãos,
Até mesmo os opositores da fé cristã, às vezes, entendiam esse discurso. Jesus disse certa vez: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Os judeus incrédulos entenderam essa mensagem e por essa razão procuraram matar a Jesus, porque dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse modo de pensar dos apóstolos era compreensível aos primeiros cristãos e não havia necessidade de explicações adicionais. Não há evidência no Novo Testamento de alguém questionando essa verdade. A expansão do cristianismo no vasto Império Romano era geográfica e intelectual. A pregação do Evangelho passou a se defrontar com as diversas tradições gregas e romanas. Mas a maneira de pensar desses movimentos culturais e intelectuais exigia formulações teológicas precisas e racionais na comunicação da verdade cristã, somando-se a isso o surgimento de seitas e heresias como ebionitas, gnósticos, monarquianistas e arianistas, entre outros. E a simples repetição de passagens bíblicas já não era mais suficiente. Isso exigia da liderança da igreja definições teológicas racionais. Os apologistas. No que diz respeito à Trindade, os pais da Igreja, nos séculos II e III, não tinham uma ideia clara sobre a doutrina, exceto Tertuliano. O conceito trinitariano de Orígenes mostrou-se insatisfatório. Havia muitos conceitos diversificados sobre o Logos e a doutrina do Espírito Santo. Nem sequer entrou nos debates antes de Nicéia. Os primeiros pais da Igreja, que antecederam o Concílio de Nicéia, sabiam pelos escritos do Novo Testamento e pela experiência das igrejas, a maioria fundada pelos apóstolos ou por alguém vinculado a eles ou mesmo os seus sucessores, que os primeiros cristãos cultuavam a Jesus e o reconheciam o senhorio de Cristo e do Espírito Santo. Suas explicações não eram muito claras, pois os primeiros escritores cristãos, após o período apostólico, não tinham uma compreensão mais avançada sobre a essência divina. Os apologistas e os escritores do século II não discutem a Trindade em seus escritos, embora a fórmula Pai, Filho e Espírito Santo, de forma vaga e imprecisa, apareça com frequência. Justino Mártir diz que o ministro de culto louva e glorifica ao Pai do Universo através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças. Atenágoras de Atenas, numa apologia em favor dos cristãos acusados de ateísmo, dirigida ao imperador Marco Aurélio em 177, apresenta as primeiras articulações teológicas da Trindade. Quem não se surpreenderá ao ouvir chamar de ateus indivíduos que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem? Petição em favor dos cristãos. Irineu de Leão, falecido no ano 202, foi discípulo de Policarpo de Esmirna, por sua vez discípulo do apóstolo João. A Regula Fidei, regra de fé, o credo usado na igreja de Leão, uma cidade na atual França, no tempo de Irineu, diz o seguinte: com efeito, a igreja, espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, contra as heresias, livro 1. Mais adiante ele declara: a sua palavra e sua sabedoria, seu Filho e seu Espírito estão sempre junto dele. Sua sabedoria, isto é, o Espírito estava com ele antes que o mundo fosse feito. Contra as heresias, livro 4.
Irineu diz ainda em outra obra: sem o Espírito Santo é impossível ver o Verbo de Deus, e sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai, porque o Filho é o conhecimento do Pai, e o conhecimento do Filho se obtém por meio do Espírito Santo. Mas o Filho, segundo a vontade do Pai, ministra e dispensa o Espírito a quem quer, conforme o Pai quer. Demonstração de la predicação apostólica 7. Justino Marte e Irineu de Leão evitam afirmações de maneira explícita que o Espírito Santo é Deus, mas reconhece a sua divindade, como se vê nos exemplos citados. Nenhum deles escreveu sobre o Espírito Santo, mas este é o mencionado com frequência ao lado do Pai e do Filho. Nessas construções trinitárias, o Espírito Santo aparece no mesmo nível do Pai e do Filho e com qualificações divinas plenas, sem contudo afirmar de maneira direta que ele é Deus, o que é comum a todos os pais da Igreja. Nesse período, é a crença na triunidade de Deus. Todos eles defendiam uma fé trinitariana, ainda que o conceito desse trinitarianismo não seja satisfatório. Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, uma cidade do norte da África, advogado romano de formação intelectual estoica, convertido ao cristianismo, tornou-se conhecido como o pai do cristianismo latino. Ele refutou os monarquianistas, modalistas, um grupo que não negava a divindade do Filho nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção destas pessoas, de modo diametralmente contrário ao ensino das igrejas desde os dias apostólicos. Seus principais representantes foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Noeto era natural de Esmirna e ensinava que Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Cipriano, bispo de Cartago, chamou a heresia de Noeto num tom jocoso de patripacionismo, do latim pater, pai, e passus, de patrior, sofrer. Praxeas foi discípulo de Noeto e a sua doutrina reacendeu no norte da África em 213, através de um dos discípulos de Praxeas. Quando Tertuliano começou a sua refutação contra Praxeas, texto contendo capítulos, Tertuliano polemizou com esses monarquianistas, dizendo: Praxeas fez 2 obras do diabo em Roma. Expulsou a profecia e introduziu heresia. Afugentou o Paráclito e crucificou o Pai. Contra Praxeas, livro 1. O bispo Sabélio foi o principal expoente do modalismo. Ele ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram 3 pessoas distintas, mas apenas 3 aspectos do Deus único. Nos tempos do Antigo Testamento, o Pai se manifestou como legislador. Nos tempos do Novo Testamento, esse Pai era o mesmo Filho encarnado e também fazia o papel de Espírito Santo como inspirador dos profetas. Foi no combate ao sabelianismo que Tertuliano trouxe uma formulação trinitária melhor e mais compreensível. É dele o termo trindade, trinitas em latim. Ele foi responsável pela criação de 509 novos substantivos, 284 novos adjetivos e 161 verbos na língua latina. Sua explicação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade preserva o monoteísmo sem comprometer a deidade absoluta das 3 pessoas da Trindade. É a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Todos são de um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância, de uma só essência, de um poder só, já que é um só Deus, que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho
e Espírito Santo. Tertuliano apresenta aqui uma breve interpretação da natureza divina, conforme revelada nas Escrituras e no testemunho das igrejas desde a era apostólica. É a primeira fórmula trinitária que atravessou os séculos. O que ele escreveu aqui vale ainda hoje, apesar das diversas pontas soltas que precisam ser amarradas posteriormente, mas a sua estrutura da Trindade na unidade, na Trindade, é mantida em Orígenes, Atanásio, nos pais capadócios, em Hilário e em Agostinho de Hipona, entre outros. O termo mostra o esforço de Tertuliano para provar que a tríplice manifestação revelada na história salvífica é compatível com a unidade substancial de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma substância, mas essa essência divina é uma só. A diferença está nas formas, graus e aspectos. Ele emprega o termo latino unus, ou em seu derivado, únicos, para o verdadeiro Deus do cristianismo. Faz isso na tentativa de afastar a ideia de triteísmo, acusação feita por seus opositores monarquianistas. Ele usa ainda outra palavra, unitas, derivado do verbo unire, que significa a unidade interna e orgânica da natureza divina. Unitas, portanto, é o abstrato do termo unus, ou seja, um por natureza, uniforme, unificado, sem necessidade de ser reduzido à unidade aritmética. Assim, a unidade na Trindade e a Trindade na unidade são uma defesa do monoteísmo judaico-cristão. Essa primeira formulação trinitária foi muito útil às igrejas do Ocidente. Se valeram dela por muito tempo, sem alteração do texto, apesar de suas limitações. É inegável a contribuição de Tertuliano para a época, mas muitas perguntas que ficaram sem respostas foram solucionadas no Oriente a partir de Atanásio e dos pais capadócios. Tertuliano escreveu em latim. A substância, substantia em latim, significa em si substância, ser, realidade de uma coisa, essência. Isso quer dizer coisa subjacente, material ou espiritual, de coisas, aquilo que existe. O seu equivalente grego é hipóstase ou ousia. Hipóstase é a forma de existir. O termo vem de duas palavras gregas, hipo, sob, e statai, ficar. E ousia significa essência, ser. A essência é a qualidade do ser, o qual faz o ser precisamente o que ele é. Exemplo, a essência de Pedro, Paulo e João é sua humanidade. A essência de Deus é deidade ou divindade. Mas a palavra latina usada para essência nessa declaração de Tertuliano é status, condição, qualidade. Todos esses termos filosóficos aparecem nas controvérsias cristológicas, trinitárias e pneumatológicas, e a grande dificuldade de compreensão está na falta de precisão na definição dessas palavras. O que Tertuliano chama aqui de graus, formas e aspectos, ele passa a chamar de persona, pessoa, ou personae, no plural. Mais adiante, ao mostrar a unidade na Trindade no relato da criação, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo pessoa para os membros da Trindade, uma substância e três pessoas. O vocábulo pessoa é inadequado para aplicar às três identidades distintas da Trindade. Os pais capadócios evitaram usar esse termo para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. Em vez de falar em três pessoas da Trindade, eles as identificavam com três hipóstases. Orígenes. Orígenes é o principal representante no Oriente antes de Nicéia. Por que não dizer que ele foi o fundador da teologia oriental? Orígenes nasceu em 185 em Alexandria, Egito, e morreu em Tiro, onde foi torturado até a morte em 254
por causa da sua fé em Jesus. Alexandria já era um grande centro cultural mesmo antes do surgimento da igreja. O cristianismo prosperou nessa cidade, que veio a ser um dos importantes centros cristãos da antiguidade. A escola de Alexandria foi fortemente influenciada pelo neoplatonismo, escola filosófica fundada por Antônio Saxas, de quem Orígenes foi discípulo. Orígenes foi um grande defensor da fé cristã, mas o seu pensamento teológico, sobretudo sobre a Trindade, apresenta forte afinidade com a filosofia neoplatônica defendida por Plotino, principal expoente do neoplatonismo, discípulo de Saxas e colega de classe de Orígenes. O próprio Orígenes admite essa influência quando afirma que a ideia da existência de um pai e de um filho de Deus era comum também a muitos pagãos, sendo que o Espírito Santo é exclusividade dos cristãos. O que Tertuliano veio a chamar de personae na Trindade, Orígenes chamava de hipóstase. Esse termo foi consagrado posteriormente pelos pais capadócios para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo individualmente. Como Tertuliano, Orígenes também discordava dos modalistas no fato de confundir as três pessoas da Trindade. O que é mais grave no trinitarianismo de Orígenes é a ideia da condição de inferioridade do Filho em relação ao Pai. Ele afirma que o Filho e o Espírito Santo também são divinos, mas diz em outro lugar que essa divindade é secundária, e considera o Espírito Santo criatura do Logos, o mais honorável de todos os seres trazidos à existência pela palavra, o principal em ordem de importância, dentre todos os seres que tiveram origem no Pai por meio de Cristo. Segundo os críticos de Orígenes, ele ensinava que o poder do Pai é maior do que o do Filho e o do Espírito Santo, e o poder do Filho é maior do que o do Espírito Santo. E isto está numa carta endereçada a Mena, patriarca de Constantinopla. Essa informação aparece numa epístola de Jerônimo a Vito. Orígenes exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Observe-se que o historiador da Igreja, Eusébio de Cesareia, foi influenciado pelo pensamento de Orígenes. Ele mesmo fundou uma escola teológica nessa cidade de Cesareia e permaneceu lá durante 20 anos. Eusébio assimilou também essa doutrina subordinacionista de Orígenes, pois escreveu: como os oráculos dos hebreus classificam o Espírito Santo em terceiro lugar, depois do Pai e do Logos. Atanásio. É comum ouvir representantes das seitas trinitarianas dizerem que a doutrina da Trindade é de origem pagã e foi imposta por um imperador pagão no Concílio de Nicéia em 325. Esses argumentos das organizações contrárias à fé trinitária são falsos. O Concílio de Nicéia não tratou da Trindade, a controvérsia foi em torno da identidade de Jesus de Nazaré. Os credos anteriores ao século IV eram de caráter local e estavam relacionados ao batismo na preparação catequética. Sua autoridade procedia da igreja local, de onde o documento se originou. São os chamados credos sinodais. O credo niceno é a primeira fórmula publicada por um concílio ecumênico e a primeira a possuir status de valor universal em sentido legal. O documento é resultado da chamada controvérsia ariana, que começou no ano 318 em Alexandria, no Egito. O confronto girava em torno da identidade do Senhor Jesus Cristo e a questão era sobre a sua deidade e igualdade com o Pai. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre a identidade do Espírito Santo. O
Concílio de Constantinopla, em 381, reconheceu e ampliou o texto da fórmula teológica aprovada em Nicéia, em 325. O tema do Concílio de Nicéia será analisado no capítulo seguinte. Atanásio foi um dos principais defensores da fé nicena nos anos que se seguiram ao Concílio de Nicéia. Ele polemizou com os arianos em defesa da divindade do Filho. Sua discussão era cristológica. Em sua obra Contra os Arianos, ele refutou também os tropicianos e os pneumatomacianos em defesa da divindade do Espírito Santo, em epístolas a Serapião sobre o Espírito Santo. A cristologia de Atanásio estava enraizada no homoousianismo, termo grego derivado de homoousios, que significa ser da mesma substância, da mesma essência, usado no credo niceno ao declarar que filho é consubstancial com o pai, ou da mesma substância do pai. Homoousium tu patri em grego, na época de Atanásio, o pensamento neoplatônico e origenista estava bem sedimentado no Oriente, de modo que essas ideias aparecem na teologia atanasiana, mas o seu conceito de trindade era nos termos de consubstancialidade. Atanásio foi claro e direto ao afirmar que o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e com o Filho. Cirilo de Jerusalém, contemporâneo de Atanásio, refutava as heresias de sua geração em favor da Trindade. Os pais capadócios. A Capadócia aparece no Novo Testamento, 1 Pedro 1, verso 1. Os pais capadócios deram continuidade à defesa da ortodoxia nicena. Eles, como Atanásio, escreveram em grego. São eles Basílio de Cesareia, Gregório de Nícia e Gregório de Nazianzo. Eles contribuíram de maneira especial na formulação definitiva da Trindade e precisaram definir os termos flutuantes, ousia e hipóstases, na linguagem trinitária. Empregavam o mesmo termo hipóstase empregado por Orígenes para designar as pessoas da Trindade. Em vez de usar substância divina única, falavam em uma ousia em 3 hipóstases. A essência da doutrina deles é que a única divindade existe simultaneamente em 3 modos de ser ou hipóstases. Como Atanásio, eles defendiam o homoousios do Filho e do Espírito Santo. Neles está o clímax do desenvolvimento da doutrina da Trindade. Basílio de Cesareia, cidade da Capadócia, hoje na Turquia, combateu os antigos arianos, os neo-arianos, os semi-arianos e os pneumatomacianos. Escreveu no ano 373 uma refutação aos argumentos do maior expoente do arianismo radical. O arianista nomoeano, de nome Eunômio, escreveu também sobre o Espírito Santo, uma defesa da doxologia, glória seja ao Pai, com o Filho, juntamente com o Espírito Santo. Como Atanásio, Basílio também colocava o Espírito Santo no mesmo nível do Pai e do Filho na fórmula batismal de Mateus 28:19. Evitando termos filosóficos, procurava usar uma linguagem próxima da linguagem bíblica. Ele não emprega o termo homoousios, mas defende a Trindade em outras palavras, como o Pai é um e um é o Filho, assim também é um o Espírito Santo. Gregório de Nissa era o irmão mais moço de Basílio. Ele escreveu sobre a Trindade, continuação da obra Contra Eunômio, de autoria de seu irmão. Gregório de Nissa refutou a doutrina triteísta do heresiarca Ablábio na obra sobre não 3 deuses. Ablábio considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo 3 deuses. Gregório de Nissa, como seus companheiros, defendia a ideia de que a unidade da ousia ou divindade procede da unidade da ação divina desvendada na revelação.
Do rico epistolário de Basílio, contendo 366 epístolas, na de número 189, Gregório de Nissa, seu irmão, escreveu uma atividade individual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum aspecto diferente para qualquer que seja a pessoa, somos obrigados a inferir uma unidade de natureza a partir da identidade de atividade, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam na santificação, na vivificação, na consolação e assim por diante. Gregório de Nazianzo combateu os mesmos opositores de seus companheiros, Basílio e seu irmão Gregório de Nissa. Eunômio e os pneumatomacianos escreveu com elegância e clareza sobre a Trindade, e especialmente sobre o Espírito Santo, por meio de epístolas, poemas e sermões. As orações teológicas ou discursos teológicos são numerados de 27 a 31, que correspondem respectivamente da primeira à quinta oração. Para ele, a divindade existe indivisa em pessoas divididas. Gregório de Nazianzo dizia que o Pai se distingue por não ter sido gerado, e gênito, não gerado, o Filho por ter sido gerado e o Espírito Santo por ser enviado, procedente. Ele defende a doutrina da Trindade com muita propriedade e vigor e, ao mesmo tempo, responde aos sabelianistas e aos triteístas. Gregório de Nazianzo defendia a ideia de que as Escrituras aplicavam todos os títulos e atributos pertencentes a Deus, Filho e ao Espírito Santo. E não somente isso, mas também chamou a atenção para o fato de que a palavra santo, aplicada ao Espírito Santo, não era resultado de nenhuma fonte externa, mas era algo próprio de sua natureza. Segundo Paul Tillich, foi Gregório de Nazianzo que criou a fórmula definitiva da doutrina da Trindade. Mas esses teólogos capadócios deixaram ainda uma ponta solta, a questão da filioque, a dupla processão do Espírito Santo. Agostinho de Hipona. Agostinho é reconhecido como um dos maiores gênios teológicos de todos os tempos. J.D. Kelly disse que Agostinho deu à tradição ocidental a sua expressão madura final. Ele escreveu entre 399 e 419 De Trinitate, sobre a Trindade, obra contendo 15 capítulos produzidos em 16 anos, sobre o tema no qual meditou a vida inteira. Agostinho respondia às indagações sobre o assunto que as pessoas lhes traziam. No livro 1, capítulo 7, a Trindade, citando alguns exemplos, ele explica o significado das palavras de Jesus: o Pai é maior do que eu. E no capítulo seguinte, ele expressa as palavras do apóstolo Paulo sobre a sujeição do Filho ao Pai. O bispo de Hipona resgata a fórmula básica de Tertuliano sobre a unidade da Trindade e a Trindade na unidade, nos livros 1 a 4. Ele defende a sua consubstancialidade com base nas Escrituras. A doutrina das relações das pessoas da Trindade, uma das características, peculiaridade de Agostinho, aparece nos livros 5 a 8. Em seguida, nos livros 9 a 14, ele argumenta que se pode conhecer algo da natureza divina pela compreensão da verdade e pelo conhecimento do sumo bem, pelo amor à justiça. O livro 15 é a conclusão de seu pensamento. Agostinho preserva a consubstancialidade do Filho e do Espírito Santo com o Pai e a unidade nas 3 hipóstases. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. A expressão grega usual nos pais capadócios emian usian, 3 hipóstases, uma usia, 3 hipóstases, mas Agostinho não via diferença entre usia e hipóstase. Assim preferiu o uso de uma substância, 3 pessoas, mesmo reconhecendo a limitação da linguagem humana para descrever a revelação. Na doutrina de Agostinho,
o subordinacionismo fica descartado e a unidade da Santíssima Trindade em três pessoas distintas é mantida. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus, embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, e pertence à unidade da Trindade. Isso foi estruturado em forma de credo, posteriormente no chamado Credo de Atanásio. Esse credo é agostiniano de ponta a ponta. Isso se evidencia ainda mais em sua obra, A Doutrina Cristã. O trinitarianismo de Agostinho apresenta algumas dificuldades, como tem acontecido também nos demais pais da Igreja que escreveram antes dele. Alguns desses pontos são comentados por um intelectual russo da Igreja Ortodoxa que analisa também as principais ideias trinitárias e pneumatológicas da patrística. Seu nome é Sergei Bulgakov. Ele analisa também o trinitarianismo de Agostinho. O Oriente e o Ocidente sempre tiveram as suas diferenças. A teologia do Ocidente, no século IV, segue seu próprio caminho paralelo ao Oriente, ainda que independente desse. Por outro lado, suas relações, a causa de uns conhecimentos linguísticos insuficientes e de razões históricas gerais, foram remotas. Por essa razão, não é de estranhar que seus caminhos diverjam justamente a partir do século IV. As críticas de Agostinho são várias, entre elas o fato de o bispo de Hipona não proceder a partir da Trindade, das hipóstases, como os capadócios, senão da unidade da ousia ou essência. Poutillic diz que Agostinho interessou-se muito mais pela unidade de Deus do que pelas diferentes hipóstases, pelas três personae em Deus. Ele é um desses responsáveis pela inclinação contemporânea para aplicar o termo persona a Deus em vez de aplicá-lo individualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bulgakov afirma que a unidade da Santíssima Trindade nas três hipóstases está garantida justamente por essa unidade de substância. A outra crítica é ao fato de Agostinho considerar a Trindade como o amor. Trata-se de uma análise que ele fez entre a Trindade e a vida pessoal humana. São as três realidades: aquele que ama, o que é amado. Bulgakov diz que essa ideia original de Agostinho é completamente estranha à teologia oriental. Essa imagem trinitária do amor aplicada à Santíssima Trindade a complica mais, introduzindo nela o elemento mente, pois em Agostinho a Trindade é análoga à memória, inteligência e vontade. Ele emprega o conceito da Trindade para descrever Deus analogicamente como pessoa, sendo pessoa, portanto, unidade. Todos os atos de Deus para fora, ad extra, são sempre atos da Trindade toda, até mesmo a encarnação. Essa talvez seja a contribuição mais original de Agostinho sobre o sujeito das teofanias registradas no Antigo Testamento. Segundo Agostinho, elas podem ser atribuídas às vezes ao Pai, ora ao Filho e também ao Espírito Santo, ou ainda aos três. Bulgakov argumenta que teólogos orientais como Gregório de Nazianzo se negam a aceitar nessas teofanias as hipóstases separadas, mas como manifestações do único Deus que está na Santíssima Trindade. Agostinho diz que as diferenças não estão em seu ser, mas nas relações que se expressam nos nomes de cada pessoa. Bulgakov apresenta nas suas observações a questão da filioque, a qual Agostinho parece ser favorável. O termo vem do latim e significa "e do Filho", com respeito à processão do Espírito Santo. As igrejas orientais sustentam que esse termo, que aparece no credo niceno, constantinopolitano e no credo de Atanásio, não é autêntico,
mas uma glossa inserida posteriormente no texto que resultou no primeiro cisma da Igreja, ruptura do Oriente com o Ocidente em 1054. O Credo de Atanásio ou Atanasiano. O Credo de Atanásio contém 44 artigos de fé e a sua data é cerca do ano 500. É também conhecido como quicunque, quem quer que seja, todo aquele, expressão latina com a qual o credo começa. Quicunque vult salvus es, todo aquele que quer ser salvo. Os antigos manuscritos e fragmentos que vão do século 7 ao 9, dos quais Kelly enumera 14, apresentam títulos variados e entre eles Fides Sancti Athanasii Episcopi Alexandriae, a fé do Santo Atanásio, bispo de Alexandria. O texto foi redigido por um autor anônimo no sul da França por volta do ano 500. O nome de Atanásio está vinculado à obra porque ele expressa o pensamento que Atanásio manifestou durante a sua vida em defesa da fé nicena. Citamos aqui apenas os 6 primeiros artigos. Primeiro, todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Segundo, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e violada, ou terá com certeza de perecer para sempre. 3. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. 4. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. 5. Pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. 6. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e majestade é coeterna. Os credos ecumênicos são trinitários na sua forma, estrutura e conteúdo, mas o credo de Atanásio emprega o termo trindade de maneira direta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Nessa trindade não existe primeiro nem último. Tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da trindade. Esse credo é o mais longo de todos os credos ecumênicos. A estrutura do texto está dividida em 5 partes: introdução, definição e exposição da doutrina da trindade, afirmação de que todo aquele que quiser ser salvo precisa aceitar a visão de um Deus trino e uno conforme definição do credo. Fala sobre a encarnação do Verbo, enfatizando particularmente o ensino da Igreja sobre Jesus como perfeitamente divino e perfeitamente humano. Reafirmação do ensino dos credos anteriores, como o credo dos apóstolos, o credo niceno-constantinopolitano dos apóstolos, e, em resumo, retoma a linguagem do credo niceno-constantinopolitano sobre a esperança cristã e finaliza reafirmando a introdução. Esta é a fé universal, a menos que um homem creia fiel e firmemente, não pode ser salvo. Os artigos 3 e 6 parecem uma contradição quando falam em não confundir as pessoas e ao mesmo tempo defendem essa ideia, concluindo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma mesma deidade. Isso é uma resposta aos sabelianistas, que confundem as pessoas, e aos arianistas, que separam as pessoas. Na atualidade, a resposta se dirige aos movimentos Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, entre outros, que também confundem as pessoas, e também as Testemunhas de Jeová, que separam a substância.